Hora de conversar com o Rodrigo Aidar. A gente guardou esse assunto aqui para o Aidar. O ministro André Mendonça, do STF, negou um pedido de habeas corpus em favor de uma mulher que foi condenada por furtar 4 pacotes de fraldas. É uma mãe solteira. Os itens foram devolvidos, o valor era de R$120 mil, R$120 furtados de uma unidade das lojas americanas. Aidar, como é que pode? Como é que pode alguém que está lá para defender... O meu entendimento é que o judiciário não existe para defender necessariamente o que está escrito na lei. Existe, ao fim e ao cabo, para defender o que é justo. Como é que o ministro do STF pode achar que é justo manter uma mulher que roubou fralda para os filhos na cadeia? Bom dia para você. E como isso chega no Supremo, né? E como é que isso chega no Supremo, né? São duas questões importantes. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, querida, bom dia aí ao Dom Ivan. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, você sabe, eu só quero fazer uma pequena correção, que é o seguinte: todo mundo noticiou, e você acabou de dizer que o ministro André Mendonça negou o habeas corpus. Não foi bem essa a decisão. Ontem o Supremo divulgou essa decisão, eu li a íntegra dela. Ele não atendeu ao primeiro pedido da Defensoria, que era anular a condenação, absolver essa mulher. Mas ele atendeu ao pedido subsidiário, que é deixar ela no regime aberto, regime inicial aberto, porque até então a pena que ela foi condenada de 1 ano e 2 meses tinha que ser cumprido, segundo as decisões até chegar no Supremo Tribunal Federal, em regime semiaberto. E o ministro atendeu, na verdade, um pedido da Defensoria para manter ela no regime aberto. Só essa pequena diferença que é importante do ponto de vista técnico. Agora vamos para o mérito da questão. Muita gente estranhou o voto do André Mendonça, essa decisão, na verdade, não voto, né, do André Mendonça, porque é a coisa de 1 ano. Por quê? Porque ele disse o seguinte: não se pode aplicar o princípio da insignificância nesse caso. O que é o princípio da insignificância? Quando o ato cometido pela pessoa, ele tem um grau de reprovabilidade, assim, reduzidíssimo. Ele não causou ameaça física a ninguém. A maior parte das vezes, todas as vezes é furto. E furto de objetos tão insignificantes que não causam qualquer lesão ao bem jurídico, patrimonial da pessoa que foi alvo daquele furto. Se aplica esse princípio da insignificância, porque não vale a pena mover toda a máquina estatal, o aparelho estatal, tudo que a gente conhece, chegar, como vocês disseram, até o Supremo Tribunal Federal, para tentar punir um crime que sequer foi consumado, porque ela tentou furtar os pacotes de fralda e devolver os pacotes de fralda. Pois bem, esse princípio da insignificância não era aplicado quando a pessoa era reincidente. Mas a coisa de 1 ano, a segunda turma do Supremo disse que a reincidência não tem que ser um dos fatores olhados nesses casos. Que se o crime é praticamente impossível, como é nesse caso, então, não importa se a pessoa é reincidente ou não, se aplica o princípio da insignificância. E o Supremo decidiu isso com um voto do André Mendonça, na segunda turma do Supremo, por 3-2. Ele, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Edson Fachin. E neste caso, desse habeas corpus, uma das justificativas que ele deu para não atender o pedido principal da Defensoria foi justamente que a moça era reincidente, ela já foi pega em algum outro tipo de furto, também insignificante como esse. Então, assim, isso causou um estranhamento. Muda-se a jurisprudência que estava pacificada na segunda turma para negar, na verdade não negar, mas não atender o principal pedido de habeas corpus neste caso. Então, isso causou um certo estranhamento, como que muda de entendimento de uma forma muito rápida e provoca insegurança jurídica. Agora, Megali, Sheila, Ivan, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa em cima disso ou se eu continuo falando sobre como isso chega no Supremo. Se quiser. Bom. Não, eu quero. Mas eu quero entender como isso para no Supremo, porque não é o tipo de coisa que deva ocupar o Supremo Tribunal Federal. Vamos direto para esse ponto, então, Aidar. Por que chega até lá? Por que não para nas instâncias inferiores? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, gente. Eu não tenho uma resposta fácil para dar para vocês. Isso é por conta de uma necessidade, um punitivismo exacerbado e que isso não para nas instâncias inferiores. Há promotores de justiça que dizem que esses casos sequer deveriam se transformar em processos. Deveria haver algum outro tipo de reprimenda e deveria haver um mecanismo, sim, que segurasse esses processos nas instâncias inferiores, mas com resultados melhores do que esses. Por que isso chega no Supremo? Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Faz coisa de 2 anos, um cara tentou afanar, furto, R$28 do caixa de um boteco.
Ele tentou, por que ele tentou? Porque ele pegou os R$ 28 do caixa do boteco, foi pego, devolveu o dinheiro, se escafedeu do bar. Você fala, acabou, deram lá um safanão no cara, o cara foi embora. Não, errado. Ele foi processado. O Ministério Público processou ele por tentativa de furto qualificado. Por que qualificado? Ele afastou a aplicação do princípio da insignificância com o argumento de que houve rompimento de obstáculo. Eu contei essa história faz uns 2 anos, acho que no meio do dia. Aí você pensa, bom, rompimento de obstáculo, o bar estava fechado, o sujeito arrombou o bar, né? Arrombou, rompimento de obstáculo, entrou, abriu o caixa, pegou R$ 28, saiu, aí foi pego. Aí realmente não justifica a aplicação do princípio da insignificância. Vocês podem fazer ideia de qual foi esse rompimento de obstáculo, essa expressão tão pomposa que foi dita pelo Ministério Público para justificar a ação contra esse cara? Sabe o que é esse rompimento de obstáculo? Ele pegou uma máquina de jukebox que tinha assim e afastou ela um pouco para o lado para poder chegar no caixa. Rompimento de obstáculo. Isso foi considerado um ato de vandalismo, digamos assim? Exatamente, mas aí é que tá, eles colocaram nesse nome rompimento de obstáculo, nessa figura, o cara afastar a máquina de jukebox para não aplicar o princípio da insignificância. Aí você vê 5 ministros do Supremo discutindo se o cara colocar para o lado, assim, com o cotovelo, a máquina de jukebox, é ou não rompimento de obstáculo. Não pode, por isso que isso chega no Supremo. Porque as teses do Ministério Público, muitas vezes, nas instâncias inferiores, são muito punitivistas e não fazem o menor sentido. Aidar, agora, tudo isso faz sentido, né, o princípio da insignificância. Agora, corre-se o risco de acontecer o que ocorreu na Califórnia, né? A Califórnia esticou bastante a corda do que é considerado irrelevante e passou a considerar o crime de shoplifting, que é o furto, né, em estabelecimentos, um crime praticamente, enfim, sem importância. Não te leva nem para delegacia. Desde que envolva um valor de até, e aí talvez tenha sido o erro, um valor muito alto, de até $950. O que equivale a mais de R$5 mil. E aí o resultado, o princípio foi a intenção era boa, era, né, remediar crises sem sobrecarregar a justiça, sem causar, sem aumentar a população prisional, sem fazer pressão sobre o orçamento do Estado. Essa era a intenção. O resultado foi uma onda de saques em todo tipo de loja na Califórnia. As pessoas entram às dezenas, levam o que querem, não conseguem chegar nesse valor de R$950, né, com blusinha, com produtos de lojas de conveniência e tal, e tem absolutamente garantida a impunidade. Fazem isso com desassombro, com o maior sossego do planeta. Aí é um convite ao caos, e é o que está acontecendo na Califórnia agora, Aidar. Pois é, Megali, mas é exatamente por isso que não se estabelece esse princípio da insignificância pelo valor. Jamais, não se diz, se fala sim do valor, mas o que é levado em conta, além do valor, para aplicar o princípio da insignificância aqui no Brasil, são outras 3 coisas. A mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social do caso e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Ou seja, o corte não é só pelo valor, o corte é também pelo ato. Se uma pessoa comete qualquer, por menor que seja, ato de agressão, vamos supor, a pessoa entra na farmácia e dá um empurrão no sujeito que está ali, no caixa ou no atendente da farmácia, e pega alguma coisa e corre, isso já não é furto, isso já é roubo. Você realmente sai da classificação de princípio da insignificância porque você cometeu um roubo, não é um furto. Furto é o afanão, ninguém está olhando, você passa a mão na coisa ali, essa coisa de invasão, esse arrastão, certamente aqui no Brasil não se aplicaria, porque o corte aqui não é só pelo valor, é também pelo valor, mas sobretudo por esse conjunto de situações que mostra que muitas vezes, e é aí que a aplicação desse princípio, são crimes famélicos. A pessoa está passando por ali, está com fome, pegou alguma coisa e acaba se movendo todo o aparato estatal para tentar punir essa pessoa. Agora, tem um pessoal que estuda isso, o Megali diz o seguinte, dá para punir de outras formas, é preciso usar mais
determinadas penas alternativas, não necessariamente cadeia, não necessariamente processo penal, mas existem até possíveis punições civis, administrativas que você pode aplicar nesses casos. Não é só deixar impune e ponto final. E esse que é o grande problema hoje. Ou você absolve, ou você condena com uma pena de 2 anos, que é completamente desproporcional para o ato que a pessoa cometeu. É preciso pensar situações, outras formas de punir isso sem mover o aparelho de persecução penal do Estado. Usar inteligência. A gente precisa começar a pensar fora da caixa, como se diz aí, para tentar enquadrar uma punição para essas pessoas sem mover o aparelho estatal e colocá-las na cadeia, né, Negra? Para isso temos a Aidar, para sempre fomentar esse tipo de debate importante aqui na Band News. Aidar, boa semana, até a próxima. Até a próxima, Megali, Ivan, Sheila, beijo. Beijo, Valeu. tchau, tchau.